Graça e paz. Bom, hoje em nosso bate-papo vamos falar sobre a religiosidade do povo. E o nosso objetivo é aprender aqui algo importante. O ser humano tem essa necessidade de ser religioso. As pessoas buscam segurança na religião. Mas quero lhe dizer algo. Religião não salva ninguém. Bom, para começar, vamos ao texto de Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, ser simplesmente religioso não basta. Precisa ter compromisso com a verdade, com a sã doutrina, cuidar dos órfãos e das viúvas, ainda não se corromper com o mundo. Entenda que a salvação não se trata apenas de ser um religioso. Envolve ser totalmente dependente de Cristo e sua obra, de andar com Cristo, ter compromisso com Ele, pois a salvação não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então eu espero te ajudar a entender que existe diferença entre religião e cristianismo, entre religiosidade e a verdadeira prática espiritual. Os fariseus eram religiosos. Naquela época existia vários segmentos religiosos, porém Jesus condena as suas práticas. Por quê? Era uma religiosidade de fachada. Se naquela época existia tantas religiões, imagina hoje. Há uma diferença enorme entre cristãos verdadeiros e os fariseus. E eu fico preocupado, porque corremos sério risco de viver uma religiosidade como a dos fariseus naquela época. Jesus critica severamente os fariseus e escribas. Isso serve de alerta para nós. No meio evangélico há muita falsidade, há muita hipocrisia, um evangelho pragmático, uma religiosidade que envolve Cristo, mas como se Cristo não bastasse. Acrescentam um monte de coisa. E esse é o perigo, pois fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo não há salvação. Algo que todos nós sabemos é que o ser humano é religioso por natureza. E esse evangelho farisaico, eu posso dizer com toda certeza, com toda convicção, que não é bíblico. Não é simplesmente ir à igreja domingo após domingo, dizimar, ofertar. E isso a falsa religião também faz. Até sacrifícios eles fazem. Porém, a vida que levam não condiz com a verdade. Então, dizer que é evangélico, católico ou de outra vertente não diz nada. Deus quer de nós um compromisso sério com a sã doutrina, com as verdades bíblicas, onde Cristo é o Senhor, porque a verdadeira religião é o cristianismo bíblico, onde Jesus é o centro, onde Jesus é a verdade. Seguir os seus passos, cumprir com aquilo que Ele nos manda, obedecer a Cristo, ser fiel à sua palavra. Isso é importante. No mundo existem várias religiões, são muitas. E esses são praticantes de obras, sacrifícios, pregam que a salvação é por méritos. Tem que praticar as boas obras para serem salvos. Eles pregam isso. O problema maior é que nós, muitas vezes, a gente pode cair nesta armadilha e viver esse tipo de religiosidade também. Isso é muito perigoso. Os fariseus falavam ao povo o que precisavam fazer, mas eles mesmos não faziam o que eles pediam. Então, cuidado com as normas e regras que não estão na Bíblia, usos e costumes, por exemplo. Muitos levam a sério o que a religião ensina, o que os homens ensinam. Esquecem o principal, que são os ensinos de Jesus. Jesus deve ser o centro. E muitos líderes religiosos colocam fardos pesados nas costas dos fiéis e eles não fazem nada. Sabem muito bem mandar, são dominadores. Quando, na verdade, aprendemos na Bíblia que precisamos servir. Estamos aqui a serviço um dos outros.
cumprir o papel de servos. Jesus, sendo o Rei dos Reis, ele veio como servo, veio para servir, ensinou os discípulos a cumprir com o papel de servos. A doutrina da mordomia cristã nos ensina muito bem como deve ser o estilo de vida do crente. Não temos nada, não somos donos de nada. Estamos aqui para cuidar, administrar aquilo que Deus nos confiou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com as normas. Aquilo que a religião está te impondo. Veja à luz da Bíblia. E talvez você está sendo levado por uma religiosidade humana apenas, onde Cristo e a verdade não está presente. Muitos cometem pecados e depois vão fazer penitência, achando que com isso vão ganhar o perdão de Deus. Como a própria palavra nos diz, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Se empenharmos no estudo minucioso da palavra de Deus, não vamos cair nas falácias dos religiosos, dos fariseus. A falsa religião, assim como os fariseus, estão em busca de destaque, de serem vistos pelos homens, buscam os aplausos. Olha como somos bons. Isso que é religião. É uma falsa moralidade, porque estão demonstrando uma bondade que não existe. A verdade está em Cristo, não nessa ou naquela religião. Devemos entender que a verdade provém de Deus, do nosso Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Outra coisa, no cristianismo verdadeiro não tem espaço para títulos, posição de destaque, porque Jesus é o centro, não há outro além dele, só Jesus, é só Jesus. A exaltação humana não pode fazer parte do verdadeiro cristianismo. Por isso mesmo, Jesus condenou a atitude dos fariseus, pois eram hipócritas em todos os sentidos. E que Deus nos livre de uma religiosidade assim. Sabe aquele que acha que está seguindo a lei, só que vive tropeçando, se acha o máximo, só porque consegue guardar um ponto da lei. Vive apontando o dedo para o outro, condena as pessoas. A salvação não está na lei, até porque ninguém consegue cumprir toda a lei. A gente sempre fala isso aqui. Não é por méritos, mas é por Cristo que cumpriu toda a lei. Ele sim cumpriu a lei. Por isso, não podemos ser hipócritas como os fariseus e aqueles religiosos da época de Jesus. Eram conhecedores da palavra, mas não viviam de forma correta os ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. As pessoas que são religiosas, mas que não são salvas, elas acabam dando um péssimo exemplo, não entram no reino de Deus e ainda são motivos de tropeço. Que coisa, né? Deus tem misericórdia de nós. Que não vivamos esse tipo de religiosidade. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Preste atenção em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Os religiosos são engenhosos, criam doutrinas erradas e se fundamentam em textos isolados da Bíblia, distorcem a verdade, praticam o engano. Os valores de toda a palavra ficam de fora. E isso tem se tornado prejudicial para o verdadeiro cristianismo. Um grande problema é que podemos ser como os fariseus. A nossa religiosidade pode ser uma fachada para esconder os terríveis pecados que cometemos. A gente pode estar usando a máscara da hipocrisia. Representamos ser aquilo que não somos. Nos escondemos atrás da Bíblia. Como um ator, enganamos a muitos, atuando apenas, se passando por cristão, uma vida de mentiras. Por isso, não adianta atacar a religião se a gente vive dessa forma também, como muitos religiosos. A religião muitas vezes usa a ingenuidade das pessoas.
E a intenção de muitos religiosos, muitos líderes religiosos, é levar vantagem. São gananciosos. Usam do meio religioso para levar vantagem. E tem aquele que se passa por crente zeloso, participa de tudo na igreja, não perde um culto. Quem vê é um santo, e até é elogiado. Esse aí é um homem de Deus. Mas vai ver, por trás disso tudo é um desonesto, é um briguento, imoral, trata mal a esposa, abusa dos filhos. Aquele que parece santo na igreja, em casa é um monstro. Tem muitos desses por aí. E Jesus condena a prática da religiosidade de gente assim, de crente falso, de crente mentiroso. Ser fiel a Cristo demonstra um bom testemunho onde estiver, seja em casa, no trabalho, no lazer, na igreja, em todo lugar a pessoa precisa demonstrar que está seguindo os passos do Senhor Jesus. É um verdadeiro seguidor de Jesus. O homem é religioso. Temos essa necessidade. Mas de nada adianta a religião onde Cristo não está presente. Então não podemos fazer como os fariseus, que não aceitaram a Cristo, porque se achavam os maiorais. E não estamos acima de Cristo. Ele é o maior. Cristo é o melhor e pronto. A verdadeira religião é aquela que tem Jesus Cristo como Salvador. Jesus é o libertador, o Senhor das nossas vidas. Que bom que você ficou comigo até o final. Se tiver um tempinho, veja mais vídeos aqui no canal e seja edificado pela poderosa palavra de Deus. Um fraterno abraço e até a próxima, se Deus quiser.